Oi, alunos! Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre o poema visual. O poema visual caracteriza-se por valorizar não só o conteúdo e a linguagem verbal, mas também os elementos visuais. Essa representação literária brinca com a disposição das palavras, apresentando diferentes elementos gráficos para criar a relação entre o conteúdo e a forma, e possibilitar diversas interpretações. Por isso, não possui estrofe e versos bem definidos. A poesia visual consiste numa junção entre a literatura, o texto do poema, com as artes visuais, a imagem criada através das palavras. De modo simplificado, podemos dizer que o poema visual é uma poesia que está amparada na imagem. Um poema visual funciona com base na união das palavras, com especial atenção para a aparência da composição final. Na poesia visual, a organização das letras e das palavras é fundamental, porque a imagem formada transmite um sentido. Então, aqui ao lado, nós temos um exemplo de poema visual. O texto utilizado nesse poema visual é um texto do autor Luiz Vaz de Camões. É um poema muito famoso, né? E ele fala sobre o amor. Por isso que o texto está disposto dessa forma, né? Que nós visualizamos um coração. Então, aí nós temos um exemplo de poesia visual. 1. Observe como foram organizadas as palavras no poema Água, que é esse poema aqui que vocês podem acompanhar no livro Trilhas. E responda às questões a seguir. A. Por que as palavras foram organizadas dessa maneira no poema? Resposta. Elas foram organizadas dessa maneira para formar a imagem da água caindo, de uma torneira, cascata, cachoeira e catarata. B. Escreva, de forma linear, o texto que compõe o poema. Torneira, cascata, cachoeira, catarata. C. Se as palavras fossem organizadas no poema do modo como você escreveu no item B, o sentido do texto seria o mesmo? Por quê? Resposta: não, pois a imagem formada pela disposição das palavras ajuda na construção do sentido do poema. D. Assinale a alternativa correta a respeito do modo como as palavras foram separadas nesse poema. As palavras foram separadas de forma irregular, sem respeitar a separação silábica para formar a imagem do poema. 2. Explique por que as palavras que formam o poema foram separadas de maneira diferente. Elas foram separadas dessa maneira para indicar a quantidade de água em cada uma delas, com menos fluxo em uma torneira, passando pela cascata, cachoeira, até chegar à catarata, que tem muito fluxo de água. 3. Assinale a alternativa correta a respeito do poema lido. Resposta: a forma e o conteúdo constroem o sentido do poema. 4. Quais são as principais diferenças entre o poema As Formigas, que nós vimos na aula anterior, né, sobre poema, e o poema Água? O poema As Formigas segue a estrutura canônica. É linear, organizado em versos e estrofes, além de apresentar rimas. No poema Água, as palavras são dispostas de modo a formar uma imagem que contribui para a compreensão do sentido do texto. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula.